Fluminense veio até Caxias do Sul para enfrentar a equipe do Juventude. Jogo pela Copa do Brasil. A estreia do Fluminense na fase de oitavas de final, enfrentando a equipe do Juventude aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E tudo que você precisa saber sobre essa partida você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então, roda aí a vinheta. Bem, vamos embora. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou o Tricolor. Vamos lá, esse aqui é o pré-jogo de Juventude e Fluminense, jogo que acontece hoje às 19 horas, aqui em Caxias do Sul, né, onde nós estamos. Um frio e eu ainda estou gravando aqui fora, porque o equipamento já estava montado aqui. Um frio de, sei lá, deve estar uns 5, 6 graus só. Maluquice. Mas enfim, jogo amanhã, inclusive, vai ter um horário ali também mais avançado, já com um frio muito grande, no estádio Alfredo Jaconi, a partir das 19 horas, transmissão do Sport TV e do Premier, mas você sabe, a gente está aqui em Caxias do Sul, eu, Vitor Lessa, justamente para levar para você uma transmissão direto do estádio, com toda a informação e toda aquela atenção que você merece. A partir das 5 da tarde, já estaremos ao vivo direto do Alfredo Jaconi, o Fio vai estar de casa, o Cauã também participando, toda a nossa equipe do Jornada aqui diretamente do Alfredo Jaconi, eu e o Vitor Lessa, para fazer as reportagens, a narração e os comentários do jogo. Vamos lá, tá? Jogo de número 30 entre Fluminense e Juventude. São 12 vitórias nossas, 7 empates e 10 derrotas para a equipe deles. E aí fica uma curiosidade, tá? A gente jogou ao todo 14 vezes em casa e 15 vezes fora contra eles. Dessas 15 vezes fora, curiosamente, todas foram no Alfredo Jaconi. Nunca teve um jogo com o mando do Juventude em outro estádio. E das 15 vezes que a gente viajou até aqui para poder jogar contra eles, a gente só ganhou uma. Um 4-3 histórico em 2005. Um gol de Lene no finalzinho, aos 46 do segundo tempo. Foi a única vez em que a gente venceu aqui. Jogar no Alfredo Jaconi é muito difícil. Vocês vão ver, inclusive, pelos dados que eu vou passar também na hora que estiver falando deles. É um jogo muito complicado. E não é só pelo frio, não é só pela neblina clássica que acaba tendo no jogo. O estádio é no meio de um vale, né? Praticamente eu tô aqui, tô bem mais alto do que o estádio, mesmo estando do lado do estádio. Enfim, então não é só por causa disso. É mando de campo, cara. É o frio. Curiosamente, o Fluminense também enfrentou o Juventude nessa mesma época do ano aqui de frio, nos anos anteriores. É um jogo muito difícil. E pela Copa do Brasil, você acaba tendo um adversário mais direto ali. A tua briga na Copa do Brasil, você não briga como no Brasileirão contra, vamos lá, quantos são participantes hoje? 84, 90 times da Copa do Brasil. No Brasileirão você briga contra 20 times, você joga contra cada um deles 2 vezes, o resultado do outro interfere no seu. Na Copa do Brasil não funciona dessa maneira. O Mano Menezes falou disso e tem plena ciência e noção dessa importância do torneio de mata-mata. O Fluminense, neste momento, precisa vencer o Juventude. Ponto. É isso. A gente estava jantando aqui, o Lessa, né? E eu tava falando pra ele da campanha de 2005, uma Copa do Brasil ruim, né, pra gente no sentido do título, mas uma Copa do Brasil muito característica pra um time, o Cruzeiro. E por que eu vou citar o Cruzeiro aqui agora? Porque o Cruzeiro foi de longe, talvez, o único time que poderia rivalizar com o Fluminense naquela Copa do Brasil. Provavelmente até melhor do que o Fluminense até aquela semifinal. O Cruzeiro chegou naquela semifinal tendo ganhado todos os jogos naquela Copa do Brasil de 2005. O Cruzeiro chegou naquela semifinal tendo feito, só para vocês terem uma noção, 1-0 no Sergipe, 7-0 na volta. 3-0 no Ipatinga, já eliminou o jogo de volta. 4-0 no Santa Cruz, ou seja, e aí perdeu o jogo de volta, mas já tendo metido 4-0. 7-3 e 5-0 no Baraunas. E aí chegou na semifinal pro Paulista de Jundiaí e ele perdeu de 3-1 a ida. Ou seja, um joguinho, uma derrota que ele teve contra o Paulista de Jundiaí, ferrou uma campanha onde ele já tinha mais de 30 gols em poucos jogos. O que eu quero dizer com isso? A gente não está numa competição com o Flamengo, a gente não está numa competição com quem mais ganhou, o Corinthians ganhou. Nesse momento, a nossa competição é só com o Juventude. Na Copa do Brasil, isso possibilita a gente pensar dessa maneira. E a gente
tem um time melhor do que o do Juventude, está num momento muito melhor do que o do Juventude. As cartas viraram em relação a, provavelmente, quando o sorteio saiu, até um pouco antes do sorteio sair mesmo. O Fluminense enfrenta uma equipe que está à sua frente da tabela do Campeonato Brasileiro, mas que não está tão superior ao Fluminense, ou melhor dizendo, não está nem superior em relação ao momento. E isso, obviamente, faz diferença. Claro, para buscar a cota da Copa do Brasil, a cota das quartas de final, que é o que o Fluminense almeja, inclusive, chegar ali quando pensa em orçamento, os 4,5 milhões de reais para quem avançar, né, para jogar as quartas de final, o Fluminense vai precisar jogar bola contra o Juventude. Vai precisar saber ganhar o Juventude. E aí depois, obviamente, pensa no adversário, no São Paulo, no CRB, no Atlético Mineiro, que virá pela frente. Mas vai precisar jogar bola e precisa fazer isso hoje. O problema é que a situação no Brasileirão é tão crítica que a gente vai ser obrigado a poupar alguns jogadores. E é isso que a gente vai falar agora no Bola em Campo, sobre a escalação do Fluminense e também as informações do Juventude. Vamos lá, tá? Vou botar aí na tela e primeiro eu vou escalar, né, entre aspas, o Juventude. O Juventude provavelmente vai a campo, tem muitas dúvidas, tem alguns desfalques da equipe do Juventude, eles têm desfalque na lateral direita com o João Lucas. Eles têm desfalques na lateral esquerda com o Alan Ruschel, que foi expulso de uma maneira bizarra no jogo contra o Internacional. Um torcedor do Inter invade o campo para poder, ele dá um soco no torcedor do Inter para poder proteger ali os companheiros de trabalho e ele é expulso, é bizarro isso. O Kaique, volante, também é dúvida, pode ser que não jogue, até provável que não jogue, enfim. Tem desfalques a equipe do Juventude e vem escalada com o goleiro Gabriel no gol. Provavelmente na lateral direita o Everton, que é até atacante de origem, mas também joga como lateral. Zé Marcos e Rodrigo San na zaga. E na lateral esquerda tem duas opções. Como eles não têm o Alan Ruschel, enfim, tá difícil de opções. Ou o Lucas Freitas, que é irmão do Luan Freitas, irmão gêmeo do Luan Freitas do Fluminense, que é emprestado ao Paysandu. Ou que é zagueiro de origem, né? Jogaria improvisado por ali. Ou o da Rocha, que aí é um moleque da base deles, que jogaria como lateral esquerdo. No meio de campo, Luiz Oyama, Jadson e Jean Carlos, com o ataque tendo Eric Farias, Lucas Barbosa e Gilberto. Esse é o provável time escalado pelo Jair Ventura. O momento do Juventude é horroroso. Horroroso. O Jair Ventura assumiu, depois que o Roger Machado picou a mula, abandonou para ir para o Internacional. E até agora, Jair Adventure não ganhou nenhuma partida. Inclusive, a quase que invencibilidade do Juventude no ano dentro de casa, que já durava desde o Gauchão, ele só tinha perdido uma vez em casa, até agora no ano inteiro, que era na fase de classificação para o Internacional no Campeonato Gaúcho. Perdeu para o Criciúma nessa semana e, portanto, acabou ficando mais uma sequência de derrotas, de 2 empates, 2 derrotas. Tá mal o Juventude no Campeonato Brasileiro e isso obviamente se reflete um pouco também na forma de lidar com a Copa do Brasil, né? Eles não estão na situação desesperada da gente, mas vem numa queda moral também do time. Já o Fluminense, por que vocês estão vendo aí que o time tá todo, né? Todo desfalcado aí, o Fluminense, todo troncho? É porque é o seguinte, eu optei por colocar aí os jogadores que na teoria são titulares e que serão titulares no jogo contra o Juventude. O treino do Mano Menezes, o time que ele vai levar a campo, tem Fábio, goleiro, beleza, mas ele deve poupar o Samuel Xavier e entrar com Guga como lateral direito. A zaga, o Thiago Silva viajou, mas ele não deve poupar o Thiago Silva. Aliás, ele deve poupar o Thiago Silva. Devemos ver Antônio Carlos e Thiago Santos na zaga. O Thiago Santos que talvez seja o titular hoje ao lado do Thiago Silva. E o Antônio Carlos, que é o substituto, é o pau pra toda obra, né? Na lateral esquerda, o Diogo Barbosa, que é quem já vem jogando por ali mesmo. Martinelli é o volante, também outro que já vem jogando, deve ser titular. E a entrada de Nonato. O André ficou no Rio de Janeiro, a gente tem giro de notícias debatendo isso e todos os detalhes aí dessa ficada dele no Rio de Janeiro, mas me surpreende o Nonato à frente do Alexander. Pode ser que seja uma questão física, o Alexander está voltando de lesão, mas pode ser que o Mano Menezes tenha se agradado também das entradas ali do Nonato, desde que ele chegou no Fluminense, já entrou em alguns jogos do Brasileirão. E no meio de campo,
Aí, meu amigo, parte da torcida vai ficar maluca agora, com o Marcelo finalmente começando um jogo de meio-campista. Mano Menezes chegou a treinar isso no jogo contra o Criciúma, o Marcelo não estava bem fisicamente, não viajou pra lá. Desde então, entrou no finalzinho de algum jogo, de alguma situação ali, mas agora deve ser escalado como meio-campista, efetivamente. No lugar do John Arias, que é outro que tá poupado, assim como o Paulo Henrique Ganso, né, que dá a vaga pro Marcelo, Lima foi testado pelo Fluminense e aí mantendo o ataque, já que o Germancano está fora, Cauã Elias segue no comando de ataque, nem viajou para cá o Germancano, né, por lesão, e o Kevin Serna pela ponta direita ganhou mesmo a posição do Marquinhos, que está lesionado. Kevin Serna, que já foi titular no último jogo, se mantém como titular. Desenhos táticos, tá? A gente pode acabar vendo um Lima como terceiro homem de meio de campo saindo pela esquerda, né, para dar opção, até porque o Everton não marca tão bem, né, até pela questão de característica, e recompondo, marcando o Lucas Barbosa, isso pode acabar acontecendo, ou o ponta que cai ele pela direita, assim como o John Arias já vinha jogando, e o Lima tem, não tem as características do John Arias, do passe, etc, mas tem ali perfil, né, de bater de fora da área, de conduzir a bola em velocidade, de não ser um jogador que carrega muito a bola com ela no pé, mas não carrega muito a bola driblando para um lado e para o outro, como é, por exemplo, um ponta, né, o Marquinhos, por exemplo, seria mais assim. Quero ver como esse time vai funcionar, tá? É um jogo que vale muito, é um jogo onde o Fluminense não pode se perder dentro de campo. Acho que esse é o principal. Para um jogo de mata-mata, você não pode tomar. O Palmeiras foi um exemplo disso. Você não pode. Você tomou 1-0, você não pode sair daqui com 2-0 no placar. 1-0 já é ruim, óbvio. Muito ruim. Ninguém assina isso de maneira nenhuma. Mas ele é reversível. 2-0 já começa a ficar muito chato a tua situação. Então o Fluminense tem que saber jogar com inteligência. Pode ganhar o jogo. É favorito, inclusive, na KTO. Recomendo que você vá lá na KTO, se for fazer tua aposta, e utilizar o cupom JORNADA, tá? Usa o cupom JORNADA lá na KTO, vai lá e faz a tua aposta. O Fluminense tá pagando menos do que o Juventude, mas um pouquinho de nada de menos. Tá valendo a pena ainda botar ali, de repente, um empate ou vitória, já que o Fluminense vai considerar, sem dúvida nenhuma, um empate aqui, um bom resultado, para levar a decisão pro Maracanã na quarta que vem. É um jogo de paciência, é um jogo de, concentração. Jair Ventura vai provavelmente travar o time, não perder o jogo e jogar por uma bola no Maracanã. Ele já fez isso, já conseguiu fazer isso com o Atlético Goianiense, não jogando por uma bola por lá, até saiu pro jogo, mas obviamente conseguiu travar o time do Diniz. Jogar contra o Mano Menezes é outra história. A gente tem que se aproveitar do mau momento do Juventude e se aproveitar do bom momento que o Fluminense está. É um jogo em que vamos poupar os titulares. O jogo é muito importante, como eu falei, vale muita grana e é muito importante pro moral do time, sem dúvida nenhuma. Provavelmente veremos um grande jogo por aqui. Só lembrando, tá? Para este jogo relacionado à Copa do Brasil, a gente, na fase anterior, a gente eliminou a equipe do Sampaio Correia e não incorreu, né, para rimar ali com Correia, em nenhum jogador pendurado e nenhum jogador suspenso. Então a gente só tem ali Lelê, Felipe Melo, Germancano, Terãs, Calegari, Marquinhos e André, que não viajaram para cá e estão entre ali os principais jogadores do Fluminense na temporada, ou seja, esses são os desfalques por lesão. No caso do André, pelo que se diz, só foi preservado mesmo. Vamos lá, cara, a arbitragem da partida será feita pelo senhor Luiz Flávio de Oliveira. Exatamente, Luiz Flávio de Oliveira. Bem, é um árbitro bem experiente, né? Captou 33 jogos até hoje do Fluminense, já é de novo um dos árbitros, mais uma vez, né? A gente já teve Daronco 2 vezes, já teve algumas vezes jogos sendo apitados pelo Rafael Claus, enfim, é um daqueles árbitros que todo mundo odeia. Não é o árbitro que eu gosto, o Fluminense até venceu mais do que perdeu com ele, mas minha questão não é essa. Minha questão não é a questão de Fluminense vencer ou não vencer, é de ser árbitro ruim. Eu acho o Luiz Flávio de Oliveira um árbitro ruim. Enfim, e pra quem sempre pergunta, tem VAR, tá? Oitava de final da Copa do Brasil tem VAR, normalmente. É isso, tá? Vou encerrando aqui esse vídeo. Deixa um like aqui embaixo. Ao longo do dia tem bastante produção aí lá no Canal 20. Se você quiser ir lá se inscrever no Canal 20 Podcast, dá aquela moral, a gente vai ter live ali por volta da hora do almoço. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Vamos pra cima, vamos ganhar mesmo com o time misto. Valeu.